Vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse 2, irmãos, capítulo 2, versículos 1 a 7. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e tu os achastes mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Santo Espírito, eis tua palavra, e eu quero ser instrumento teu tão somente, para transmitir a tua palavra, Pai. Então, nos cobre com o teu sangue, abençoa, Senhor, a tua palavra, e que ela seja falada com liberdade e firme em cada coração, para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. O apóstolo João era aquele apóstolo jovem, dentre os outros 11. Ele foi conhecido por apóstolo amado. Jesus tinha realmente algo especial, um amor especial pelo apóstolo João. Aqui ele já estava praticamente no fim da sua vida, com quase 100 anos de idade, quando ele foi levado prisioneiro na ilha de Pátimos. E ali ele teve a visão e a revelação do Senhor Jesus, que se apresentou a ele, e de imediato ele não conheceu Jesus, porque Jesus estava no corpo glorioso, cabelos brancos, o rosto brilhando como o sol, os olhos como chamas de fogo. Tinha um cinturão de ouro no peito, umas vestes brancas, e ele se manifestou como Deus vivo e todo-poderoso, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Então, Jesus andava dentre 7 candelabros, que significam 7 igrejas. Nós sabemos pela palavra de Deus que 7 é número de perfeição. 7 é número de Deus. A Bíblia cita os 7 Espíritos de Deus. Não é que hajam 7 Espíritos diferentes. O Espírito é um só. Porém, 7 simboliza e significa número de perfeição. E 7 igrejas da Ásia Menor significam 7 tipos de igrejas que existem até hoje na face da terra. Essas 7 igrejas realmente haviam na Ásia Menor, mas tem um significado de toda a época cristã, desde quando o Espírito Santo veio em Pentecostes até os dias de hoje. E a igreja de Éfeso foi a primeira igreja que o Senhor Jesus falou ao anjo da igreja e candelabro, ou candeeiro. Candeeiro significa igreja, e anjo da igreja era o pastor responsável por aquele rebanho.
Então a mensagem que Deus deu ao anjo da igreja, ao pastor da igreja. E o Senhor elogiou essa igreja. Trabalhou com paciência, não se cansou, se esforçou, foi contra os nicolaítas, que eram os precursores dos sacerdotes romanos, uma igreja de rituais, um trabalho feito por cerimônias, os quais Deus, o Senhor, aborrece. E ele então elogiou a igreja de Éfeso e elogiou o anjo da igreja, o pastor da igreja. Veja bem que esta igreja teve um tempo profético, porque cada igreja representa um estágio da igreja durante a face da terra. Esta igreja é desde o início da igreja, lá pelo ano 30, 28, 30 depois de Cristo, até o ano 100. Então era a igreja primitiva aqui. Mas Jesus chamou a atenção do anjo da igreja. Apesar de tudo quanto ele fazia, do esforço que ele tinha e do esforço que a igreja tinha, no versículo 4, o Senhor disse a ele: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Evidente e claro que o Senhor está se referindo ao amor que a igreja deve ter para com o Senhor. O amor é o fundamento de tudo. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. O Senhor disse: amarás o próximo como a ti mesmo. Amai-vos uns aos outros, falando aos discípulos, como eu vos tenho amado. Veja bem, Paulo diz em 1 Coríntios 13 que eu posso ter dom de línguas, profecia, dom de cura, dom de sinais, prodígios e maravilhas, que eu posso transportar montes para o mar, mas se eu não tiver amor, eu sou como um sino que tine, que faz barulho, mas não tem sentido algum. O amor é a base. E quando Jesus chamou a atenção desse anjo da igreja, desse pastor da igreja, Jesus está dizendo, em outras palavras: apesar de todo o esforço, de toda a obra, de tudo que você tem feito na igreja, resistido os falsos apóstolos, porque já desde aquela época haviam falsos profetas e falsos apóstolos, que se colocavam no meio do rebanho e procuravam tirar o rebanho de Deus, porque se apresentassem como apóstolos, estariam mostrando credenciais superiores aos pastores, porque os apóstolos foram separados por Jesus, e eles eram apenas no número de 12. O requisito para ser apóstolo é ter convivido com Jesus e sido testemunha da sua ressurreição. E muitos estavam dizendo que eram apóstolos, e não eram. E este anjo da igreja, este pastor da igreja, colocou eles à prova e demonstrou que eles eram mentirosos. Veja bem. Então era uma igreja esforçada, era uma igreja atuante, era uma igreja que trabalhava para Cristo. Porém, no meio do trabalho, quando a gente trabalha para o Senhor, a gente corre o risco de ficar mais entretido com o trabalho que fazemos do que ter intimidade e amor com Jesus. Veja bem. E era isto que estava acontecendo. Essa igreja havia perdido o primeiro amor. Então eles, na verdade, estavam trabalhando praticamente por obrigação, trabalhando por um compromisso ético e religioso, e isto para Deus não basta. Jesus disse no Evangelho de João,
capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. Então, o que Deus mais aprecia, e a primeira coisa que uma igreja de Deus deve fazer, é adorar a Deus. Adorar a Deus vem em primeiro lugar. Existe um salmo que diz: vinde e adoremos ao Senhor, aleluia. O Senhor se alegra quando a gente o busca e o adora, e procura manter intimidade com Deus. Este é o primeiro amor. Se nós formos tomar um relacionamento de um casal, o casal, quando se conhece, tem o primeiro amor. O primeiro amor é uma dedicação completa. O primeiro amor é uma confiança absoluta. Um confia no outro, porém, durante o decorrer do tempo, vai se desgastando esse relacionamento, com os problemas que existem na vida, com as lutas, com as dificuldades, com os problemas. E esse primeiro amor, ele se apaga, ele diminui, e é onde começa a haver atrito, e começa a haver problema. Na igreja é a mesma coisa. Quando nós viemos para Cristo e entregamos nossa vida a Jesus, nós estávamos no primeiro amor. A gente não via o defeito um do outro, a gente não enxergava defeito de ninguém, porque a gente estava com amor só na pessoa de Jesus. Só Jesus era o alvo, só Jesus era a nossa atenção. A nossa atenção, o nosso amor estava preso somente em Jesus, somente no Senhor. Não havia tempo para ficar desagradado, para ficar aborrecido, para ficar entristecido. Não havia tempo para ver defeito de ninguém, porque a gente só olhava para a perfeição de Jesus, aleluia. E quando a gente olha para Jesus, o autor e consumador da fé, conforme está em Hebreus 12, verso 2, quando estamos olhando para Jesus, não há crise nenhuma, não há problema nenhum em nós, porque esse amor nos alimenta, esse amor nos fortalece, essa intimidade nos liga a Jesus, aleluia. Veja exemplos da Bíblia. O apóstolo Pedro estava no barco, havia uma tempestade muito grande, chuva, vento, ondas altas, e aí ele disse: se és tu, Senhor, manda que eu vá contigo. Ele estava no primeiro amor, e Jesus disse: pode vir, e ele desceu do barco e andou sobre as águas, olhando para Jesus. Os olhos estavam em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Então ele não tinha tempo, naquele momento, para sentir o vento, a chuva, o vento, os problemas, porque os olhos do apóstolo estavam fixos em Jesus. E enquanto os olhos estavam fixos em Jesus, ele andava sobre as águas. Mas a partir do momento que ele sentiu o vento forte, que ele desviou os olhos de Jesus, que ele começou a olhar o tamanho da onda, que ele começou a ver o problema do vento, ele vacilou, ele teve medo, porque os olhos dele foram tirados do Senhor e olhado para as circunstâncias, e ele começou a afundar na água e clamou: salva-me, Senhor. E o Senhor correu lá, pegou a mão dele e puxou para cima e disse: homem de pouca fé, porque a sua fé vacilou. Amor e fé e verdade caminham juntos, são inseparáveis. Este anjo da igreja de Éfeso era um homem de Deus, era um homem dedicado, era um homem trabalhador. A igreja era uma igreja esforçada, era uma igreja que buscava a verdade, sim, mas os problemas,
as lutas, as dificuldades, os irmãos que tinham problema na sua vida foram desgastando a liderança da igreja, e a igreja começou a tirar os olhos de Jesus, e começou a olhar para os problemas, mas não desviaram da fé, mas tiraram os olhos de Jesus. E quando você tira os olhos de Jesus, a sua fé naufraga, você começa a afundar, os problemas começam a te sugar, porque os problemas passam a ter mais valor para você, para mim, para nós, do que a pessoa de Jesus. O nosso amor foi embora, o nosso primeiro amor desapareceu, e nós precisamos desse primeiro amor. Se você quer avivamento, se você quer que Deus haja, se você quer estar cheio do Espírito Santo, não deixe ser enganado, não fique olhando os problemas da sua vida, os problemas dos irmãos, os problemas da igreja, mas fique olhando para Jesus, o autor, o consumador da nossa fé, aleluia. E quando você olha para Ele, você tem vitória. Quando você tira os olhos dele, você tem derrota. Eu tenho contra ti que tu deixaste o primeiro amor. Jesus disse isso, aleluia. Quem disse foi Jesus. Salame Ramalaya. Veja onde caíste, isto é, veja por que você perdeu esse primeiro amor. Olha quais são os motivos que tirou você da minha presença. Olha aonde você deixou esse primeiro amor de lado. O que foi que fez você deixar esse amor de lado? Foi o cansaço, foi a ingratidão, foi decepção, foi angústia, foi luta, foi decepção. Pois pare de olhar para isso, olhe para mim, que eu sou o autor e consumador da tua fé. Glória a Deus, aleluia. Em Jesus nós não achamos defeito, em Jesus nós não achamos problemas. Quando olhamos para Jesus, nós vemos solução, bênção, cura, saúde, libertação, prosperidade, felicidade. Olha para Jesus nesta noite, igreja. Não olhe para você mesma, não olhe para você mesmo, não olhe para os outros, olhe para Jesus. Não olhe para trás, não olhe para os lados, olhe para frente. Olhe para Jesus e diga: no Senhor eu sou abençoado, no Senhor eu tenho o Espírito Santo, no Senhor eu sou abençoado. Eu não vou ficar olhando para aquilo que me desgasta, mas eu vou ficar olhando para a fonte do amor, que é Jesus. Ele é a fonte do amor, aleluia. Oh, glória a Deus. Olha nos dias atuais, século 21, quanto corre, quanta luta, quanto desgaste. É problema financeiro, é problema familiar, é problema na amizade, é problema na igreja, é problema para todo lado. Mas chega de olhar para problema, olha para a solução, e a solução se chama Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta pela qual as ovelhas entram, aleluia. Eu sou a luz, e quem me segue não anda em trevas, mas viu a luz da vida. Glória a Deus. Ele disse: Deus é Espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. Veja se você está adorando a Deus.
Deus está te alimentando nessa noite, Deus está te restaurando nessa noite, Deus está te renovando nesta noite, mediante a sua palavra. A palavra de Deus é pão, é pão, é pão da vida, é pão que alimenta, é o maná que vem do céu. Aquele que come de mim tem a vida eterna, tem saúde, tem solução, tem bênção. Não olhe para o diabo, não olhe para os demônios, não olhe para o mundo, não olhe para si mesmo, não olhe para os outros, olhe para Jesus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Jesus disse aqui para o anjo desta igreja: se você não ver onde caiu, se você não corrigir este erro, eu te tirarei da direção da igreja, eu moverei o teu castiçal, se não te arrependeres. Versículo 5. Olha para as primeiras obras, olha quando você nunca reclamava, olha quando você não dizia que acabaria largando tudo. Hoje qualquer coisa você me diz: eu vou deixar, eu vou parar, chega, basta, eu não aguento mais. Não diga mais isto. Olha para Jesus e diga: eu tudo posso naquele que me fortalece, eu tudo posso naquele que é o meu grande eu sou. Aleluia! No Deus eterno, no Deus da Bíblia, no Todo-Poderoso, sou eu que te fortaleço, sou eu que te abençoo. O teu deitar, o teu levantar, sou eu que estou contigo, sou eu que ouço as tuas necessidades. Busca em mim, porque paraste de buscar em mim, diz o Senhor. Busca em mim e você terá. Peça e recebereis, bate e a porta se abre. Aleluia! Glória a Deus. Salamalaya tuiandas. Glória sermianda labalaia. O trabalho que fazemos, não fazemos para nós, fazemos para Ele. O culto é um trabalho para Deus, é uma entrega para Deus, é uma sujeição ao Senhor, é uma entrega de coração. Entrega dessa forma, vamos fazer a nossa parte e entregar o melhor para Deus. Aleluia. Ficamos tantas e tantas vezes como pregadores preocupados com este, com aquele, porque somos humanos, sim, mas se estamos tirando os olhos do Senhor e olhando para as pessoas, vamos parar de olhar para as pessoas, vamos olhar para Jesus e vamos dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, Senhor, usa a minha vida. Labassorianda. Uma alma vale mais que o mundo inteiro de Jesus. Aleluia! Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. O Senhor diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É uma linguagem muito usada pelo Senhor. Veja que o Senhor e o Espírito são uma só pessoa. Ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o Espírito. O Espírito é o Espírito Santo, o Espírito é o Espírito de Deus, o Espírito de Deus é o próprio Senhor, o único Deus, o Deus de Israel, o Deus único, indivisível, inseparável, onipotente, onipresente, onisciente. Ele é soberano, Ele é eterno, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o grande eu sou, Ele é Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia. Eu me lembro quando eu disse para o Senhor: Senhor, eu quero te servir. E Ele disse: você quer sofrer por mim? Oh, glória! Porque neste mundo temos que carregar nossa cruz e seguir Jesus. E a nossa cruz é a nossa carne. A nossa carne luta contra o nosso espírito. O espírito luta contra a carne. Para que possamos fazer a vontade de Deus, entramos em luta interior.
entramos em luta pessoal, entramos em luta intrínseca. Nós temos a nossa carne para lutar contra a carne, temos o mundo para lutar contra o mundo, e temos o diabo, o inferno, para lutar contra o inferno. Porém, nós temos a palavra de Deus para nos fortalecer. Jesus, o autor e consumador da fé, e o Espírito Santo em nós para nos fortalecer. Ele é o alter ego de Jesus, Ele está entre nós, Ele está dentro de nós, e Ele é o Paráclito, o Consolador, o Confortador, o que te levanta, o que me levanta, o que nos fortalece e o que habita em nós. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Lembra-te disto então. Lembra-te de onde caíste. Este cair é do homem, o levantar é de Deus. Deus quer te levantar, me levantar, nos levantar e dizer: volta ao primeiro amor agora. Volta. Como? Tomando uma decisão. Tudo na vida é decisão. Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu não quero ficar só olhando para trás, eu não quero ficar olhando só para os lados, mas eu quero olhar para frente, eu quero seguir em frente, eu quero continuar fazendo. A solução não está nas pessoas, a solução não está nas placas da igreja, mas a solução está em Jesus, o autor, o consumador da nossa fé. Ele é a solução. Aleluia. Ele é a resposta. É Ele, não há outro, não há outro, não há outro, não há outro. Vinde a mim, os cansados, os oprimidos, os sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Antes de eu vos enviar, vinde a mim, para vos fortalecer, para vos renovar, para nos restaurar. Eu quero restaurar, eu quero renovar, eu quero despertar, eu quero avivar o meu povo, eu quero usar o meu povo como nunca usei, diz o Senhor. É tempo de lançar as redes, é tempo de lançar as redes e pegar os peixes, é tempo de pregar a palavra, é tempo de anunciar o meu nome. É tempo, não percam tempo com coisinhas. Olhe para a grande obra que eu tenho para realizar. Ela é grande, ela é mistério, ela é poderosa, ela é eterna. Mais vale uma alma do que o mundo inteiro. Oh, glória a Deus. Aleluia, Pai. Amados, são essas as palavras que eu tinha que entregar para vocês. Está entregue de coração. Receba a palavra de Deus. Deus abençoe cada um de nós, no nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia.